Eu diria que ali foi o ponto de inflexão mesmo, né? Nas redes foi o caminhão de mudança que deu o choque de realidade na comunidade mais fanática do bolsonarismo. Essa semana teve de tudo, né, Edgar? Aconteceu de tudo aí na rede. O monitoramento captou aí movimentos nas mais diversas direções. A gente teve aí aliados históricos do Bolsonaro, como é o caso do jornalista Rodrigo Constantino, também do deputado federal Ottoni de Paula, a galera geral abandonando a barca. E o próprio Bolsonaro parece estar abandonando a própria barca, não é mesmo? Não só chamado de covarde, como se comporta de uma forma que leva a crer que nem dignidade para assumir a liderança de uma oposição ao governo Lula ele tem. A gente teve imagens aí durante essa semana dele, da esposa, a primeira-dama Michele, ajoelhada no gramado, chorando, aquela choradeira. Enfim, todo aquele circo de horrores, toda aquela cena dantesca. Eu queria, inclusive, que o Edgar aí falasse um pouco dessas tendências e comentasse isso aí. Ele, que, na minha opinião modesta, de toda a equipe da Fórum, é o maior intérprete dessa realidade paralela. O Edgar consegue, como ninguém, interpretar esse comportamento das redes bolsonaristas. Diga lá, Edgar. Bom, na verdade, vou recusar aqui os elogios, que as feras mesmo a gente vai trazer aqui o ano que vem durante convidados. Como convidados, tivemos aqui semana passada Sérgio Amadeu, que é um grande professor, esse sim é uma grande fera, mas obrigado de qualquer maneira. A gente se esforça para entender o que acontece nesse ecossistema digital, né? Bom, a realidade está se impondo, né? A realidade está se impondo, a gente vê que esse movimento de recuo ou até de abandono de diversos influenciadores e de desembarque do golpismo, vamos dizer assim, pela inevitabilidade da posse do Lula, e essas pessoas chegam um momento que começam a ver que vai perder totalmente a credibilidade se continuar insistindo no tic-tac 72 horas, só mais 72 horas. São as 72 horas mais longas da história do tempo universal, não é mesmo, Edgar? É impressionante, né? Como esse disco ficou arranhado durante praticamente um mês inteiro. Só mais 72 horas, daqui 72 horas. Agora precisa esperar a diplomação. Depois da diplomação, mais 72 horas. Né? E assim foi, só que a realidade foi se impondo. O palco está sendo montado, o Lula foi diplomado, o ministério está sendo formado e, enfim, as redes também estão começando a cair em si, né? Os atores, os principais atores de rede aí, a gente, pelo monitoramento no Twitter, a gente vai ver daqui a pouquinho um grafo, eles já não estão mais com o discurso golpista, né? O gráfico qual é? Oi? O gráfico explica a diferença do primeiro para o segundo. Vamos comentar antes essa questão aí do volta no anterior. A gente pode ver que o Lula explodiu de engajamento. O Lula são as linhas de tons avermelhados e amarronzados e Bolsonaro as de tom esverdeado. A gente pode ver que o Lula explodiu no engajamento na última semana, isso daí é referente aos últimos 7 dias, e que o Bolsonaro está patinando, né? Passa para o próximo aí. A linha amarela é do Bolsonaro também? Isso, as linhas de tom amarelados, esverdeados é Bolsonaro. Ele tem dado amarelada desde que perdeu a eleição mesmo. Nesse segundo slide, a gente consegue ter digamos assim, uma interpretação mais simples e eu acho que até mais clara disso que você está falando, porque o crescimento, né, de seguidores é um sintoma evidente, óbvio, né, de como anda aí a popularidade digital. E a gente percebe que essas linhas aí que você falou do Lula crescem,
ao passo que as do Bolsonaro abaixo. Queria que você comentasse aí para a gente esse gráfico. Inclusive, a rede hoje que é mais significativa é o Instagram, né? Há uma queda brutal ali dos seguidores do Bolsonaro no Instagram. Então, assim, isso demonstra que quem está caindo na realidade está se sentindo também enganado, né? Essa é uma sensação geral que a gente vê nas redes bolsonaristas. A gente acompanha também cerca de 130 grupos no Telegram, né? Acompanha de maneira estatística, né? Com as mensagens de maior circulação no Telegram, e a gente vê que essa semana e a semana passada, final da semana passada e mais forte essa semana, que as mensagens de desilusão começaram a circular com muito mais força. Então, à medida que... Só para entender melhor, Edgar, a linha do Instagram do Lula é essa vermelha que está acima de todas, meio amarronzada aqui, e aí o Instagram do Bolsonaro é essa verde que vem mais para baixo de todas? Isso. Ah, sim, sim. São a maior distância, né? E são as redes mais significativas hoje, em termos de formação de opinião pública, né? E a gente vê o seguinte, a postura de reclusão do Bolsonaro, ela está levando a uma desmobilização da sua base digital. O que para o campo progressista é ótimo, porque seria muito pior para o campo progressista se o Bolsonaro tivesse conseguido manter um alto engajamento da sua tropa digital mais radicalizada. Só que acontece que houve um movimento de separação, porque justamente os mais radicalizados, que são os mais fiéis ao bolsonarismo, que foram para frente dos quartéis, estão há um mês acampados, que estão usando banheiro unissex, que estão morando de maneira precária. No final foi o Bolsonaro quem implantou o banheiro unissex no Brasil, né? E perder a casa também, a galera tá morando em barraca. Morando em barraca, em condições precaríssimas, tomando chuva no lombo. E as 72 horas não aconteceram, né? Então, Edgar, eu ia justamente te fazer uma pergunta em cima disso. Há também aí uma grande contradição, e eu diria que uma grande... É difícil achar a palavra aqui. Existe, eu não sei se é uma antítese exatamente, mas tem um problema que é assim, ao passo que alguns setores das redes bolsonaristas tentam manter o moral elevado, como foi o caso, por exemplo, agora com aquela história do tenente lá, que apareceu enfim, o tenente falso, o tenente fake, ele apareceu dando uma ordem de que o comando do Exército teria determinado a retirada, o desmonte das barracas em 72 horas da frente do QG do Exército em Brasília. Nós temos de um lado isso aí, mas nós temos do outro lado também uma desmobilização forte. Crescem nas redes aí os áudios e vídeos de pessoas que dizem que se sentem traídas pelo Bolsonaro, inclusive de gente como eu disse aí, o Ottoni de Paula, que são figuras importantes dentro da estrutura fisiológica do bolsonarismo. As redes também refletem isso de alguma maneira? É isso que esse gráfico representa? Há uma tentativa de recrudescer, mas ao mesmo tempo há um enfraquecimento? Sim, sim. A gente não pode dizer que o Bolsonaro e o entorno do Bolsonaro ali não sabe o que estão fazendo nas redes sociais. Eles são muito bons em redes sociais. Então, eu acho que, assim, de fato, está havendo um comportamento pessoal do Bolsonaro que está jogando contra a sua estratégia de redes. E a gente pode ver essa desmobilização na queda de seguidores aí do Bolsonaro, né? Agora, eles ainda mantêm uma tropa bastante engajada, né? Passa para o próximo, vamos ver esse grafo do Twitter, que a gente vê aí a rede bolsonarista é a azul, com 49% das menções no dia de ontem. Os progressistas, o marronzinho ali,
com 31%. Aqueles pontos verdes é o que a gente chama de comunidade de cultura de rede, que são internautas que muitas vezes não participam do debate político, mas que citam o Lula por algum motivo. Por exemplo, esses dias explodiu que vai voltar aquela banda Rebeldes para o Brasil, né? Então os fãs falavam, já é a primeira vitória do governo Lula. Então eles fazem esses tipos de brincadeira, né? A gente chama de cultura de rede. E ali os vermelhinhos são os liberais, né? Que é o pessoal do MBL e alguns liberais ali, né? E a gente vê que... Liberais. Frota, o Choquei. E o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que, assim, o bolsonarismo não se comunica com ninguém, né? Ele não se comunica nem com os liberais, que, teoricamente, deveriam estar mais próximos do bolsonarismo do que dos progressistas, né? Mas ali nas relações de rede, nas arestas que você vê das comunicações, o bolsonarismo segue isolado, mas segue com força. Nós tivemos, nesse levantamento, 435 mil tweets, caiu horrores. Para vocês terem uma ideia, nas vésperas do segundo turno, estava batendo 3,5 milhões de tweets nos termos monitorados. Então caiu assim quase para 10% do que já foi, né? Uma queda realmente colossal, né? A gente estava girando aí em 3,5 milhões, teve dia que quase bateu em 4 milhões, agora está na casa dos 430 mil, não tem chegado nem a 500 mil. Então tá aí, vai 15% do que chegou no ápice, né? Mas também não é fora da realidade, porque quando a gente começou a fazer esse monitoramento no início do ano passado, girava aí em torno da casa dos 450, 500 mil. Então a gente voltou aí às marcas do período natalino do ano passado, né? Tudo como antes do quartel de Abrantes, né? Então, o que a gente pode perceber? Que há uma resiliência do bolsonarismo. Quando caiu o volume de dados, o lulismo ali e o progressismo, que estava girando na casa de 50%, bateu perto de 60% antes do segundo turno, caiu o engajamento no Twitter, isso aí é Twitter, mais do que caiu da turma bolsonarista. Então, assim, se engana quem fala agora o bolsonarismo morreu nas redes, a nossa derrota, a derrota é acachapante, não é verdade. No entanto, como a gente viu nos gráficos acima, o engajamento do Bolsonaro tem sido muito menor do que o do Lula, ainda apresenta algum crescimento numa rede ou outra, mas teve queda de seguidores na principal rede, que foi o Instagram, e também teve queda de seguidores ali no Facebook e no YouTube. Né? Então, assim, nas principais redes, o bolsonarismo teve uma queda de engajamento. E aí, como é que está esse cenário, né? Eu queria... Passo o próximo aí, que eu acho que é um tweet muito representativo. Ele foi um dos principais destaques do monitoramento hoje, esse tweet, e é um banho de realidade. A realidade chegou. Né? Você vê, ele fala... Lula, PT e Centrão fizeram barba, cabelo e bigode hoje na Câmara. Blá, 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 blá. Lutamos muito, mas perdemos todas. Caiu a ficha. Que derrota, não é mesmo? Que derrota. Meus contatos mais bolsonaristas estavam reproduzindo isso daí ontem, como uma denúncia, né? Assim como o editorial da Folha hoje, né? De que a gastança ganhou, mas é isso, assumindo que nós perdemos, né? Nós, no caso, eles.
Eu diria, viu, Edgar, eu diria que isso aí é resultado de duas coisas. Aí é uma observação meramente empírica minha. Eu acredito que aí a questão da mudança do Bolsonaro, a mudança literal, não é mesmo? O Brasil recebeu uma lufada de ânimo aí com aqueles caminhões de mudança parando lá no Palácio do Planalto, no Alvorada. E também o faxinão. Que cena linda ver a rampa do Palácio do Planalto, aquela obra arquitetônica concebida pelo gigante Oscar Niemeyer, sendo lavada com criolina, não é mesmo, Edgar? Eu diria que ali foi o ponto de inflexão mesmo, né? Nas redes foi o caminhão de mudança que deu o choque de realidade na comunidade mais fanática do bolsonarismo. Agora eu tenho uma pergunta. Ali quando aquelas horríveis obras de arte começaram a ser retiradas de muito mau gosto, feito de maneira ilegal, certamente, começaram a ser retiradas do Palácio do Planalto, ali foi o choque de realidade, né? E eles perceberam que é irreversível. Eu selecionei esse tweet porque ele é muito simbólico, por vários motivos. Você vê que, assim, está claro que quem governa é o Lula hoje, né? O governo começou antes do início formal, e já começa com eles se assustando com a capacidade de articulação do Lula. Esse cara aí acabou de sair debaixo do trator, se levantou e escreveu o tweet, né? Eles foram tratorados e ele está abismado ali, falando, lutamos muito, mas perdemos todas. Né? Então, a realidade Esse chegou... trator é do agro, hein, Edgar? Este trator é do agro. A realidade chegou, eles foram tratorados num cenário que eles passearam durante 4 anos, né, na Câmara, eles conseguiram aprovar tudo o que quiseram, e com estes mesmos deputados e senadores, eles foram tratorados. Então, eles estão quase que apavorados com a capacidade de articulação do governo, que ainda não se iniciou, né, mas que, de fato, já está governando, até por omissão do governo anterior. Então, é muito simbólico. Eu selecionei esse tweet pelo simbolismo mesmo, né? Ele dá conta do que está, de resumir as redes bolsonaristas hoje.